Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. Primeiro jogo da Copa do Brasil, 1-0 São Paulo, jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Tivemos recorde de público, tivemos recorde de bilheteria na história do futebol brasileiro, né? Bom, antes de começar falar sobre qualquer coisa do jogo, dos personagens, das coletivas, já tá aí na tela, né? A gente vai ouvir ao final do podcast de hoje a coletiva do Dorival, até porque as coletivas do Sampaoli são extremamente repetitivas, tá? Então a gente vai ouvir o Dorival que fala alguma coisa diferente, pelo menos, né? Eu, assim como torcedor rubro-negro, eu tô cansado de ouvir as palavras do técnico Jorge Sampaoli. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria fazer uma reflexão com o torcedor rubro-negro e com o torcedor são paulino, né? Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a Datafolha publicou aí a sua pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil. E a gente trouxe aqui no nosso podcast, falamos um pouquinho sobre as maiores torcidas do nosso país, do nosso futebol. Primeiro lugar disparado, o Flamengo, maior torcida, de longe, a maior torcida do Brasil, de longe, ganha por sobra. Segunda maior torcida do Brasil, Corinthians, empatados, ali, tecnicamente empatados na terceira colocação, São Paulo e Palmeiras. Tá? O São Paulo é um clube da capital paulista, que tem como grandes rivais a segunda e a terceira maior torcida do Brasil. Terceira junto com o São Paulo, tá? Antes que o torcedor são paulino me xingue. Tem junto com tem como rivais as torcidas de Corinthians e de Palmeiras. Ou seja, se você perguntar para um torcedor corintiano e para um torcedor palmeirense, para quem que você está torcendo para essa final de Copa do Brasil? Estamos torcendo para o Flamengo, né? Apesar da rivalidade, a gente está torcendo para o Flamengo, porque a Copa do Brasil é o único título que o São Paulo não tem, e isso ainda é motivo de piada para os torcedores rivais, né? Então, a gente pode dizer que nessa final de Copa do Brasil, é praticamente, com todo respeito às outras torcidas, outras camisas, o Santos também, bem relevante, tá? Esqueci de incluir o Santos, peço perdão, vamos fazer uma correção aqui, então vamos voltar. Quando saiu aquela pesquisa do Datafolha, a gente tem Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil, a gente tem o Palmeiras, terceiro lugar, terceiro, quarto lugar ali junto com o São Paulo, e tem um pouquinho atrás, e não muito, mas um pouquinho atrás, a torcida do Santos, outro grande rival de São Paulo, do São Paulo, não da capital, mas do estado de São Paulo. Então a gente pode dizer que temos Corinthians, Palmeiras e Santos, torcedores, tá? Torcendo contra o São Paulo. Então a gente pode dizer, com todo respeito às outras camisas, os outros torcedores, que é o Brasil contra o São Paulo, praticamente, né? É o Brasil contra o São Paulo. Assim como a gente pode afirmar que na Libertadores é o Brasil torcendo pro Boca. Né? O Boca é o Brasil na Libertadores, porque se a gente pensar na Libertadores, só fazendo um parênteses, tá? Só o Palmeiras está lá, então os torcedores de São Paulo, né, dos rivais do Palmeiras, estão torcendo pro Boca. Na região sul, a maior torcida, como a gente trouxe, baseada na pesquisa da Datafolha, tá? No Rio Grande do Sul, a maior torcida é de gremistas, então os gremistas estão torcendo pro Boca. E a gente tem contra o Internacional Fluminense e temos aí rubro-negros torcendo a favor do Boca, né? Pro Fluminense não ser campeão. Então o Boca é o Brasil na Libertadores. A gente pode dizer que o Flamengo é o Brasil na Copa do Brasil, né? Volto a repetir, eu não sei para quem estão torcendo os torcedores vascaínos, eu não sei para quem estão. Pô, o torcedor vascaíno está torcendo para o São Paulo, obviamente, mas deve ter um misto ali de sensações, né? Uma pequena parcela torcendo para o Flamengo, a torcida do Grêmio eu não sei como é que tá, a torcida do Internacional, não sei, a do Galo também não sei como é que tá, mas é o que eu tô falando, baseados na pesquisa da Datafolha, né, das maiores torcidas do Brasil, a gente tem lá no topo, né, logo de cara já o Corinthians, né, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, um pouquinho atrás o Santos,
Então dá pra gente dizer praticamente que o Flamengo é o Brasil na final da Copa do Brasil, né? E, cara, e a gente, há poucos dias atrás, até antes da pausa da data FIFA, a gente viu o Flamengo acabar com a invencibilidade do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, no estádio Newton Santos, no famoso tapetinho. O Botafogo até então tinha 100% de aproveitamento em seus domínios, jogando no tapetinho. Tanto que o torcedor criou o famoso jargão, caiu no tapetinho, já era, né? O jargão e o cântico entoado pelo torcedor no estádio Newton Santos. A gente tinha muita expectativa em relação a essa final, porque apesar das más atuações e apesar do jogo ruim, da péssima atuação recente do Flamengo, da equipe do Flamengo contra o Atlético Paranaense, jogo que foi em Cariacica, no estado do Espírito Santo. Apesar daquela péssima atuação, a gente ficava naquela. Bom, São Paulo também jogou mal, vem numa sequência ruim no Campeonato Brasileiro, foi eliminado pela LDU e também jogou mal contra o Internacional. Então a gente vê, bom, essa final é um outro jogo. O Dorival falou sobre isso após o jogo contra o Internacional. A final da Copa do Brasil é outro jogo. É outro jogo. Ali a gente vai jogar diferente. E eu imagino que o Flamengo vai jogar diferente. E o torcedor compareceu. Ingressos caríssimos, como eu abri o podcast falando. A maior renda da história do futebol brasileiro, né? Então o torcedor compareceu, teve um mosaico bonito, a gente vai trazer todas essas notícias aqui. E o time do Flamengo dentro de campo, eu acho que qualquer adjetivo que você procure seria injusto com a atuação da equipe dentro de campo, por uma final de Copa do Brasil. Eu acho que o mais justo seria fazer um minuto de silêncio, né? Porque eu não consigo encontrar palavras. É diferente do São Paulo. Sobre o São Paulo a gente vai falar muita coisa boa. Agora sobre o Flamengo é uma grande decepção, porque a gente esperava, pro torcedor São Paulino tudo certo, tem que comemorar mesmo, né? Tem que comemorar mesmo. Foi uma grande exibição. Uma grande exibição. Agora a gente esperava, eu, como torcedor do esporte, eu esperava um grande jogo. Eu esperava um grande jogo. E quem executou um grande jogo foi o São Paulo. Eu acho que assim, se tivesse até tido um pouquinho mais de ambição, poderia ter garantido o título nesse primeiro jogo. Se o São Paulo tivesse tido assim, é que o Dorival acho que respeitou demais, a equipe do São Paulo respeitou demais o Flamengo, né? Eu acho que eles estavam ali dentro de campo. Bom, em um segundo, em um estalo, tudo pode mudar. Os caras podem decidir jogar bola. Então, houve muito respeito. Mas agora, com a partida finalizada, esse primeiro jogo de ida definido, resultado definido, fica aquela sensação de que, olha, se tivesse apertado um pouco mais, dava para ter saído com até 2-0, até 3-0. Até 3-0. E aqui, o torcedor rubro-negro, eu acho que até concordaria comigo, hein? Não houve grandes chances. É importante te destacar. Eu estou falando assim, que se o São Paulo quisesse ser um pouquinho mais ousado, eu acho que dava. Eu acho que dava. Se algum desavisado chegar e olhar o placar, algum desavisado, né, que não é nem torcedor nem do Flamengo, nem do São Paulo, chega e só, pô, como é que foi o placar desse primeiro jogo? 1-0 São Paulo no Maracanã. Um desavisado vai pensar, caraca, o São Paulo deve ter jogado para se defender, jogou por uma bola, né? Porque o placar é uma vitória simples. São Paulo deve ter jogado por uma bola, o Flamengo deve ter apertado, o gol não saiu de jeito nenhum e conseguiu sair com uma grande vitória. Não, não foi esse jogo não. Se você olhar o placar, se você, torcedor de outra camisa que sequer acompanhou o jogo e curiosamente foi olhar o placar do jogo e deva estar se perguntando, caraca, o São Paulo jogou por uma bola. Não foi assim, não. Não foi bem isso, não.
Parecia que o São Paulo jogava em casa e parecia que o Flamengo jogava uma partida amistosa. E sei lá, eu acho que o Flamengo, até numa partida amistosa, talvez jogasse um pouquinho mais de bola, jogasse com um pouquinho mais de ousadia, jogasse com um pouquinho mais de vontade. Faltou tudo, tá? Faltou tudo. Bom, vamos parar por aqui, tá? Eu vou deixar o convite aberto por torcedor tricolor paulista, que hoje é dia de celebrar, né? É dia de celebrar. O título fica muito próximo, mas não está garantido, é um placar simples. O título fica muito próximo, né? Então, vou deixar o convite para você, torcedor São Paulino, dá uma segurada aí. A gente vai passar por algumas notícias esportivas e, ao final, eu vou ouvir com vocês algumas palavras do Dorival Júnior, hein? Dorival Júnior, grande personagem, grande figura do nosso futebol, né? É um cara. O Dorival é um cara muito diferente, cara. Muito diferente. Porque ele é até perguntado sobre a elitização do futebol, o preço dos ingressos, e a resposta dele, eu não vou chegar nesse ponto da coletiva, uma coletiva bem longa, eu não vou chegar nesse ponto da coletiva, mas ele fala sobre isso, né, da situação do nosso país, e não é e nem fazendo uma crítica ao Flamengo, porque ele sabe que o São Paulo também cobrou ingressos caros, não no mesmo nível do Flamengo, mas cobrou ingressos caros também, né? E ele sabe disso, e ele contextualiza, e eu acho que não só para essa partida, não só para essa final, mas de uma forma geral, né? A situação do nosso país, da condição da nossa população, de ter a possibilidade de assistir um fogo. E o Dorival foi até humilde, né? Pô, vai lá um pai de família, vai levar a esposa, o filho, o cara gasta R$ 1.000. O Dorival foi generoso, né? O Dorival foi generoso, porque R$ 1.000, pelo menos para essa final, só daria para o ingresso, o transporte e a pipoca. Cachorro quente, sei lá, o quitute que você quiser. Para uma pessoa, hein? Para uma pessoa. E eu sei lá se R$ 1.000 seria o bastante, porque de repente vem alguém de outro estado, tem que se hospedar, né? R$ 1.000 é pouco ainda. R$ 1.000 é muito pouco, né? Passagem aérea, hotel. Então talvez o Dorival, eu acho que ele foi até generoso nas palavras dele, né? Mas é, fez um, fez um discurso bastante, bastante bacana, né? Bastante bacana em relação aos preços dos ingressos. E não é especificamente sobre esse jogo, é de uma forma geral, né? Hoje em dia, com essas novas arenas e até muitos clubes virando SAF, é uma coisa natural das equipes aumentarem o preço dos ingressos, porque isso também ajuda as equipes financeiramente, né? Se você tem um estádio com menos capacidade, fica difícil de você cobrar um preço acessível e mesmo assim fazer renda, mas é aquela troca, né? Você vai ter um torcedor mais que não é muito de arquibancada, que não é muito de cantar o jogo inteiro, então de repente você paga um preço por isso, né? E a gestão rubro-negra tem sido questionada e criticada muito em relação a isso, e a do Corinthians também, de elevar o preço dos ingressos, cobrar preços muito altos e você afastar do estádio aquele torcedor de arquibancada mesmo, né? Aquele torcedor que vai, que grita e que canta o jogo inteiro. Bom, vambora, vai. Primeira notícia do dia, Globoesporte.com, deixando os créditos aqui de antemão, tá? Primeira partida da Copa do Brasil registrou a maior renda bruta da história entre clubes do Brasil. Foram mais de 26 milhões de reais. Mais de 60 mil torcedores pagantes. Mas no total, mais de 67 mil presentes. Cara, mais de 26 milhões de reais a renda bruta. Cara, esse valor aqui, ele é surreal, cara. Esse valor aqui é surreal. Cara, os ingressos foram vendidos com preços variando entre R$ 400 e 4.500 para o público geral. O ticket médio da decisão
foi de cerca de R$ 391,14. Isso aqui é o ticket médio, né? Porque tem gente que paga meia, o sócio torcedor não paga 400. Então, a média foi esse valor aqui de quase R$ 400, um valor altíssimo. A festa é belíssima, olha isso aqui, cara. Né? Olha a fumacê, rubro-negro. Olha o mosaico, hein? Olha o mosaico que a torcida do Flamengo. E já antes do jogo já estava se falando. A torcida está fazendo vaquinha porque eles vão investir, eles vão fazer uma festa bonita. O estádio está pintado de rubro-negro. A maior renda com bilheteria do futebol brasileiro até então era do Atlético Mineiro. A decisão da Libertadores de 2013, vencida pelo Galo nos pênaltis contra o Olímpia do Paraguai, teve uma receita bruta de mais de 14 milhões de reais. Mais de 58 mil presentes no estádio do Mineirão, mais de 56 mil pagantes. A decisão da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo tem a terceira maior receita, mais de 11 milhões. Ou seja, esse é o terceiro lugar, mais de 11 milhões. O segundo lugar, mais de 14 milhões. O primeiro lugar, mais de 26 milhões, cara. É quase o dobro do segundo lugar. É surreal, cara. É surreal. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dando destaque, não só para destacar a paixão do torcedor, mas principalmente para destacar o vexame da atuação da equipe do Flamengo, né? E destacar também a fome, a vontade, a garra, né? Tá valendo o título, então nós vamos lutar pelo título. Está valendo o título, então nós vamos lutar pelo título. Isso é a equipe do São Paulo, tá? Equipe do São Paulo. Vamos embora. Dorival Júnior evita empolgação. Teremos que fazer muito mais no Morumbi. Isso é fato, né? Não dá para... eu acho que essa vitória ela é importante, ela é fundamental. Coloca o São Paulo num caminho muito mais próximo da conquista do título. Mas não dá para relaxar, né? Não dá para relaxar nenhum segundo. Não dá para se distrair nenhum segundo. Foi um jogo intenso e muito bem realizado por todos, mas foi só a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Não podemos nos esquecer quem está do lado de lá, a qualidade deste grupo, que conheço bem. Sei que teremos que fazer muito mais para fazer o resultado dentro do Morumbi. São Paulo teve uma atuação correta, né, na primeira final. O São Paulo, como eu falei, parece que jogava em casa, né? O São Paulo não está, o campeonato não está definido. Eu conheço o adversário que está do lado de lá. Temos que ter muitos cuidados e correr muito mais do que corremos hoje, se quisermos realmente lutar por essa competição, que seria muito importante para o clube. Nossa preparação terá que ser superior. O Dorival, ele dá obviamente uma moral para a equipe do Flamengo e tem que dar mesmo, porque ele conhece esses atletas, muitos desses atletas individualmente, né? Ele sabe da qualidade, do talento, do quanto eles são decisivos. O Dorival conhece. Ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores o ano passado com essa galera. Ele conhece o quanto que esses caras podem entregar e o quanto que esses caras têm o poder de tirar um coelho da cartola. Agora, é um time muito mal treinado. É um time muito mal treinado. A gente tem de um lado um time super estrelado, mas muito mal treinado. E do outro lado, um time bom, mas extremamente bem treinado. E assim, e mais do que ser mal treinado e bem treinado, a postura. É uma coisa que eu venho falando, ultimamente eu venho falando muito aqui no podcast. A postura do equipe do São Paulo. Uma equipe que jogou como campeã. Eles jogaram como campeões. Como os campeões têm que jogar. Se vai ser campeão ou não, isso só o futuro vai dizer, mas eles jogaram como os campeões jogam. Fora de casa, torcida maciça do adversário, recorde de bilheteria, um mosaico absurdo, a gente trouxe as imagens. E os caras jogaram como tem que ser jogado.
O Flamengo não teve nada, 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 assim, pô, teve alguma coisa, nada, nada. A posse de bola foi equilibrada, as estatísticas vão até dizer que o Flamengo teve uma posse de bola levemente superior. Isso, assim, não teve nada, nada. Pavoroso, um jogo pavoroso. Muito também graças ao comportamento tático do São Paulo. É importante a gente não tirar o mérito do São Paulo. O Flamengo não jogou nada? Não. Jogou abaixo do que se espera pelos craques que entraram em campo? Sim. Mas o mérito do São Paulo. Uma equipe muito bem treinada, que soube se postar dentro de campo, que soube competir dentro de campo e que soube neutralizar as principais forças do Flamengo. O Flamengo inexistiu no jogo. Inexistiu. Tá? Vamos aqui. Palavras do Rafinha. Freia a euforia também, né? Pezinho no chão. Ele, um atleta extremamente experiente, foi super campeão no Flamengo também. Sabe melhor do que ninguém que tem que ter os pés no chão, né? Do outro lado tem uma grande força e ele conhece alguns atletas desse elenco, como o Dorival conhece também. O Dorival preparou o time muito bem, sabemos da força do Flamengo, conheço bem. Estive aqui, uma equipe poderosa, muito forte, todo jogador tem qualidade gigante. A gente se comportou muito bem, parabéns à nossa equipe. É muito difícil jogar aqui. O Maraca estava lindo, isso é prazeroso. Estamos contentes de ter conquistado a vitória, mas isso não significa nada. Tem mais 90 minutos. Temos que fazer outro jogo como hoje, impecável para sair com o título. Pezinho no chão, é devagar, devagar, um jogo só, não adianta nada. Eu acho que, eu volto a repetir, eu acho que se o São Paulo tivesse forçado só um pouquinho a mais, não precisava muito, tá? Não precisava, se tivesse forçado um pouquinho a mais, olha, eu acho que dava para sair com o título garantido. Praticamente, né? Praticamente, porque, olha, não é que o São Paulo deu muito susto, mas dentro do controle de jogo, eu acho que o São Paulo respeitou demais. Falou, pô, tem um Bruno Henrique ali, se ele der uma disparada, vai saber, né? Tem um Gabigol ali, se o Bruno Henrique disparar e cruzar, vai saber, né? Tem o Pedro ali, né? O, o Cebolinha der aquela arrancada dele, fazer um salseiro, vai saber, né? Então eu acho que houve muito respeito. Acho que houve muito respeito, mas agora, né? Agora é fácil falar. Com o jogo finalizado, acho que se tivesse forçado um pouquinho a mais, dava para ter feito uma gracinha maior, hein? Dava para ter feito um estrago maior. Grande mérito do São Paulo, grande momento, fica muito próximo de uma conquista inédita, e eu não digo isso por causa do placar, mas assim, pelo que são as duas equipes hoje. Uma equipe muito, mas muito, mas muito mal treinada, e uma equipe muito bem treinada. E não só muito bem treinada, uma equipe que está com a cabeça no lugar. É uma equipe que está focada, que ela mirou o objetivo e agora vamos. Esse é o objetivo. Esse é o propósito. A conquista de uma Copa do Brasil para o São Paulo, cara, pode significar uma mudança assim radical de muita coisa. Muita coisa. Né? A gente não precisa falar aqui, eu não quero falar aqui para não, né, para não magoar o torcedor são paulino, mas o São Paulo deixou de ser protagonista no nosso futebol, né? A conquista de uma Copa do Brasil pode recolocar o São Paulo naquele patamar que o São Paulo tinha 10 anos atrás. Pode, tá? Óbvio que ainda vai ter problemas financeiros e limitações e correções e ajustes que tem que ser feitos, mas vão colocar o São Paulo no status que há muito não se via. Né? Então a gente e vai colocar o São Paulo como uma das pouquíssimas camisas que tem tudo no nosso futebol, né? Eu acho que é só o Inter tem todas, tem tudo, conquistou tudo, né? Em termos nacionais e internacionais, Mundial, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu acho que só um internacional, né? O São Paulo entraria nesse seleto grupo, nesse restrito, nesse grupo, esse grupo exclusivíssimo de equipes que tem tudo, né? Tem todas as competições possíveis. É impressionante, cara. É um grande momento, um grande momento.
Eu acho que o torcedor, olha, pro próximo final. Bom, eu vou deixar para falar. A gente vai fazer a prévia do próximo jogo. A gente vai fazer a prévia do próximo jogo. Não fiz a prévia dessa final, mas para o próximo jogo, pro jogo da volta, a gente vai fazer uma prévia, tá? Vamos embora, vamos seguir com as notícias esportivas. Então, mais uma vez, deixar aqui um destaque, tá? Para o mosaico. Um belíssimo mosaico. Belíssimo jogo, mosaico, né? Eu vi alguns torcedores nas redes sociais falando, pô, bonito, faltou um jogador ali ou outro, mas de uma forma geral, uma homenagem bonita. E eu concordo, uma homenagem bonita, né? Pode ser um atleta ou outro ali, pô, podia ter colocado fulano, ciclano, mas eu acho que de uma forma geral, uma festa espetacular. Espetacular. O mosaico, ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Sim, é sensacional, tá? Sensacional. Os festejos também contaram com foguetório e fumaça em vermelho e preto, bandeirinhas e balões em toda a área ocupada pela torcida do Flamengo. Parte do valor foi arrecadado com milhares de torcedores em vaquinha nas redes sociais. Os organizadores estimam cerca de R$ 110 mil acumulados. Alguns jogadores que estavam em campo, que entraram em campo, né? Participaram da doação. Wesley, Ayrton Lucas, Gerson e Vitor Hugo. Cara, olha o investimento que foi feito para fazer uma festa, tá? Para motivar os jogadores. E o resultado tá aí, tá? E o resultado tá aí. Bom, Sampaoli, eu vou trazer apenas uma aspas do Sampaoli, porque os discursos do Sampaoli, como eu disse, eles estão ficando extremamente repetitivos. Então, sim, espero que o não, eu quero pegar a parte do DNA, né? Que ele fala do DNA. Aqui ele está falando do Arrascaeta, né? Não consegui o que fiz nos outros times, ainda colocar a maneira de sentir o futebol em um ano difícil do Flamengo. Chegamos aqui com uma crise, com muitas finais perdidas. Tentei implantar um DNA. Continua sendo minha responsabilidade. Sigo tentando até aqui. Estamos longe dos times que já tive e que pretendo. Bom, pelo menos ele assumiu a responsabilidade, né? Ele diz que continua sendo a responsabilidade. Ele não está tentando cavar a sua saída, pelo menos, porque ele poderia chegar para a coletiva e falar: bom, eu tentei de tudo, né? O resultado está aí. Se os caras não querem jogar, ele poderia jogar, com todo respeito, uma merda no ventilador, mas o Sampaoli continua a blindar o elenco, ele continua chamando a responsabilidade, sinal de que ele quer seguir trabalhando, mas trabalho não tem como. Eu sou veementemente contra defender demissão de treinadores, mas não tem como, cara. Não tem como. Assim, o time é muito mal treinado. E eu chego, cara, assim, eu vou no extremo, tá? Eu acho que assim, se o Flamengo quiser brigar, ter alguma condição de brigar pelo título da Copa do Brasil, o Flamengo não pode ir para São Paulo com São Paulo. Não pode ir para São Paulo com São Paulo. Parece que eu não acho que tem má vontade. Eu não acho que os caras estão querendo derrubar o treinador, como muita gente acha. Eu só acho assim, eles não estão querendo derrubar, mas também não estão lutando para segurar. Então tem assim, bom, o São Paulo quer isso, certo? O São Paulo quer que a gente jogue assim. Eles estão jogando exatamente como o São Paulo quer. Então, o São Paulo treina assim, é assim que a gente vai jogar. Eles estão jogando, na minha opinião, exatamente como o São Paulo quer. E eles estão mostrando, jogo após jogo, as limitações do jeito que o São Paulo quer jogar. Eles estão mostrando, cada jogo que passa, as limitações. Isso é o que o São Paulo pode nos proporcionar. É isso que eles não vão se dedicar mais, eles não vão correr mais, eles não vão tentar tirar um lance de brilhantismo, um lampejo, nada. Eu acho que eles estão simplesmente executando as tarefas que o São Paulo pede. Então, assim, é isso que o São Paulo quer? É isso que nós vamos fazer. E o resultado é aí. O resultado é isso. Então, eu volto a repetir, eu sou veementemente contra defender demissão de treinador. Eu acho que quem sou eu para dizer como um clube quer gastar o seu dinheiro, porque a multa rescisória do São Paulo é altíssima. Mas se o Flamengo quiser ter uma chance
ainda, tá? Quiser ainda ter uma chance de brigar por esse título, o Flamengo não pode ir para o Morumbi com o São Paulo. Ah, mas vai por quem? Não interessa. Na minha opinião, não interessa. É uma coisa de chegar alguém, falar, ó, como é que vocês querem jogar? Como é que a gente pode virar esse jogo? Assim. Então é assim que a gente vai jogar. Esquece tudo que o São Paulo lhe pediu, é assim que eu volto a repetir. Eu acho que o time do Flamengo hoje, eles jogam rigorosamente da forma como o São Paulo quer. Nem a mais e nem a menos. E nem a menos. Você pode cobrar vontade, você pode cobrar mais vontade, mais entrega, mais raça. Você pode cobrar tudo isso, que eu acho que falta de fato. Eu acho que falta. Mas taticamente, dentro de campo, eu acho que eles executam exatamente aquilo que pede o técnico Jorge Sampaoli. E a cada jogo que passa, eles demonstram as limitações do estilo de jogo do São Paulo. Então, o São Paulo pensa o jogo, ele planeja o jogo, eles executam exatamente o que o São Paulo pede. Eu falei, cara, é exatamente isso. E eles vão e eles mostram pro São Paulo. Ele falou, ó, é assim que você pediu pra gente jogar. Ah, não, mas falta intensidade, falta vontade, falta entrega. Não nos cobre isso. A gente tá fazendo o que você tá pedindo. Você não queria que eu ficasse aqui? Eu fico aqui. Você não queria que eu feche esse corredor? Eu fecho esse corredor. Você não queria que eu busque o corredor? Eu busco o corredor. Você quer que eu fique aqui nessa área desse campo? Eu vou ficar nessa área desse campo. Eu não vou fazer nem mais nem menos do que isso. É essa a sensação que me passa. Eu vejo muita gente falar, time preguiçoso, sem vergonha. Não, eu acho que eles executam exatamente aquilo que São Paulo pede. Essa é sua área do campo. Ok, é aqui que eu vou ficar. Tem espaço para dar uma arrancada, uma espetada? Não, eu não vou sair. Não é isso que pede o São Paulo. É aqui que ele pede para eu ficar, é aqui que eu vou ficar. É isso aqui que eu vou fazer. E eu volto a repetir, o torcedor pode cobrar mais intensidade, mais garra, mais vontade para ir para as divididas, para a disputa de bola. Pode cobrar, eu acho que falta muito. Mas o que é executado dentro de campo é exatamente aquilo que o São Paulo ele pede. O São Paulo ele não nos pede para competir, né, para dividir as bolas, ele nos pede para ficar aqui. Né? Então é aqui que eu vou ficar. É isso que ele está pedindo. Eu acho que virou até, de repente, meio que uma birra. Sabe, é aqui que eu não vou deixar de cumprir o que ele está me pedindo. Ninguém pode falar que eu faltei com a ética no trabalho. Eu não faltei com a ética no trabalho. O São Paulo me pediu isso e é isso que eu fiz. E do outro lado, você tem uma equipe muito bem treinada que sabe, dentro das suas limitações, neutralizar o Flamengo e explorar os espaços. Você tem movimentação, você tem jogador que eventualmente precisa sair de posição, né, que precisa fazer uma jogada diferente, que precisa fazer alguma coisa diferente, e eles fazem, e eles executam, porque ali existe uma intenção, uma vontade extra, né, de competir e de buscar um resultado inédito. E do outro lado, você tem uma equipe que é uma final, mas ele está pedindo para a gente fazer isso, é isso que a gente vai fazer. Por isso que eu volto a repetir, eu não gosto de defender a demissão de ninguém. Muito pelo contrário, até porque a multa do São Paulo é altíssima. Eu não tenho nenhuma moral e nenhuma intenção de dizer a forma como o Flamengo tem que gastar, investir o seu dinheiro. Nesse caso já é um gasto. Mas eu não vejo nenhuma condição do Flamengo brigar pelo título ainda, indo para São Paulo com o técnico São Paulo. Infelizmente, cara. E eu achei que seria um grande treinador no Flamengo. Mas agora já ficou evidente que não dá mais. Né? Não tem como tirar mais. Os jogadores não vão entregar mais com o São Paulo. Tá, vamos embora aqui, ó. A torcida vaiou a renda, né, quando foi anunciada. Deixou o seu protesto, xingou os dirigentes. Porque o torcedor, ele vai porque ele está fazendo a sua parte. Né? O torcedor está fazendo a sua parte. A gestão não fez a sua parte. Comprou ingressos altíssimos, mas o torcedor fez o seu sacrifício, foi lá, fez vaquinha, fez mosaico, fez uma festa, gritou, cantou. Agora
Eles estão à espera de que o presidente e de que o vice-presidente de futebol façam alguma coisa diferente. E seguem com a mesma estratégia, com o mesmo pensamento. Bom, aqui ó, a matéria do O Globo, tá? Por Diogo Dantas. Apenas a nível de curiosidade, tá? Apenas a nível de curiosidade. A renda da final da Copa do Brasil seria o suficiente para pagar a multa do Jorge Sampaoli. E ainda sobraria 10 milhões, hein? Que beleza, cara. Que beleza. Vamos ver se tem aqui, mais ou menos. A multa é de pouco mais de 15 milhões, hein? Que loucura, gente. Que loucura. Bom, isso aqui é apenas a nível de curiosidade. O Marcos Braz garantiu a permanência do Sampaoli. Então, se o Sampaoli continuar, minha opinião, o título é do São Paulo. O título já é por Fred Gomes, Letícia Marques, mais uma vez artigo do GE. Então tá aqui, tá? Teve um rápido contato com a imprensa. Domingo tem mais 90 minutos. A vantagem do São Paulo é grande, mas a história do Flamengo também é. A história não entra dentro de campo, né? É importante a gente destacar isso para o Marcos Braz. Vamos tentar reverter este quadro. 2 anos atrás tivemos a felicidade de ser campeão lá no Morumbi, mesmo com o resultado adverso. E a gente agora vai tentar fazer um bom resultado para a gente chegar lá e ser campeão. A diferença é que o time, né, apresentou um nível de futebol lamentável, né? Lamentável. Bom, mais uma vez matéria do Globo, mais uma coisa para atiçar aí, né, os torcedores das redes sociais, essa manifestação do Gabigol, né? Ele abriu a porta da coletiva ali, da sala de coletiva e mandou um beijo pro Dorival Júnior, né? Dorival foi até perguntado sobre o Gabigol aí acabou de aparecer, né? Te mandou um beijo. É fogo, hein? É fogo, hein? E eu que defendi muito o Gabigol, hein? Não é o momento de fazer isso. Não é o momento. Eu sigo defendendo. Eu sou fãzaço do Gabigol, né? Nunca vi, não tenho autógrafo, não tenho foto com ele. Sou um fãzaço do Gabigol. Mas tem momentos e momentos. Achei que aquela coletiva, após a derrota pro Atlético Paranaense, que ele deu uma coletiva, cara, a gente até ouviu junto aqui. Muita gente viu coisa ruim. Eu achei muito boa a coletiva dele. A forma como ele falou, como ele se pronunciou, como ele se comunicou. Achei muito boa. Só que aí dentro de campo ele é substituído, dá um aplauso, dá aquele aplauso meio irônico. Não sei se foi irônico, só ele vai poder dizer, mas passa a sensação que foi bem irônico. Aí manda um beijo pro Dorival. Como é que é? Vocês querem entregar o título pro Dorival? Então vai para São Paulo, fica no Rio mesmo. A gente vai com o Sub-17 para São Paulo. Talvez eles joguem mais. Não sei, cara, de verdade, assim, o momento já não é ruim, a atuação foi péssima, o torcedor questionando o comportamento, a atitude do elenco dentro de campo. Aí parece um dos principais protagonistas na sala de coletiva para mandar um beijo pro Dorival. Não é o momento, cara. Não é o momento, tá? Palavras do Everton Ribeiro, é um momento que a gente realmente tem passado dificuldades para criar jogadas, troca de jogadores e tudo mais. E mesmo assim, a gente continua com dificuldade. Temos que trabalhar essa semana, temos um jogo importante no meio de semana também contra o Goiás e usá-lo também para ganhar confiança, voltar a vencer para chegar no domingo e tentar reverter essa situação, tá? Bom, vamos ver, né? Vamos ver. E aqui para finalizar, palavras do Arrascaeta, mais 90 minutos estão faltando, tá? Se você ainda não desistiu, é porque você sabe que vale a pena. Mais 90 minutos estão faltando. O Arrascaeta deve ser um dos atletas. Aqui, ó. Post do Arrascaeta, né? Deve ser um dos atletas que deve entrar em campo no jogo de domingo. Não sei em que condições, mas mesmo que não tiver 100%, deve ser um dos atletas que vai fazer um sacrifício. Deve fazer um sacrifício para jogar. Não sei, né? Não sei, vamos ver em que condições ele vai chegar até lá, tá? Enfim, gente, é isso. Notícias, em relação às notícias, é isso. Vamos agora
com a coletiva do professor Dorival Júnior. Que momento, hein? Que momento, cara. A ansiedade bate forte, a adrenalina corre solta, né? A adrenalina corre solta. E o torcedor está em polvorosa, né? Está em polvorosa. São Paulo FC, canal oficial do São Paulo no YouTube, aquele nosso velho convite. Antes de mais nada, né? De se inscrever, de curtir o vídeo. E olha, vambora, vai. Vambora. Está com 40 minutos. Vamos ver umas perguntinhas aí pro Dorival. Tem muita coisa que é protocolar, mas vamos deixar essa moral pro professor, né? E pra torcida tricolor, obviamente. Estamos prontos? Opa, peraí, deixa eu... Boa noite a todos, vamos então dar... Peraí, gente. Tá saindo o áudio para vocês, mas eu esqueci de pôr o fone. Deixa eu pôr o fone aqui, porque o áudio pode estourar pro microfone, né? Voltar, enfim, colocar o headset aqui. Vambora. Peraí. Tudo certo? Tudo certo? Agora vai. Vambora. Iniciou a entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após a vitória sobre o Flamengo por 1-0 no estádio do Maracanã, duelo de ida da final da Copa do Brasil. Dorival, boa noite. O São Paulo hoje fez um grande jogo, como vem fazendo grandes jogos em decisões, né? Foi assim contra o Palmeiras, foi assim no segundo jogo contra o Corinthians. A impressão que dá é que, talvez mesmo de forma inconsciente, o São Paulo se resguarda mais em outras oportunidades, justamente para grandes momentos como esse, mesmo que de forma inconsciente. Você acha isso também? Olha, não é bem isso. É que é impossível você desligar uma chave e ligar a outra com 2 dias e meio de diferença de uma partida para outra. Nós jogamos um jogo complicadíssimo na quarta-feira com o Inter lá em Porto Alegre, com 3 dias de chuva, campo muito pesado. E de repente, 3 dias depois, nós estamos novamente em campo para jogarmos uma decisão de Copa do Brasil. Então, é muito difícil. E um aspecto importante, nós ficaríamos quase 22 dias sem atuarmos se não colocássemos a equipe para jogar. Colocando, nós corremos um risco de repente ter perdido alguém para as decisões. Então é para vocês verem o impasse que é criado e as situações que nós estamos envolvidos. Né? Isso acontece com todo mundo, todos que estão decidindo é assim. Nós estávamos em 3 competições até esse momento. Eu cheguei ao São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogando com o América, e já no meio de semana tínhamos que brigar por uma vaga contra o Ituano lá em Tudo, valendo a Copa do Brasil, a passagem da Copa do Brasil. Então é para vocês verem que não é, às vezes você não faz uma escolha, não tem como fazê-lo. Nós temos aqui, irmos rodada a rodada, tentando reconstruir uma equipe, lutando pelo resultado seguinte, é o que tem sido feito. Agora, é natural que em determinado momento, quando percebemos que nós poderíamos chegar a uma final de Copa do Brasil, uma final de Copa Sul-Americana, nós nos voltamos totalmente para ela. Até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de longevidade e, queira ou não, você tem outros componentes concorrendo contigo. Não apenas os seus resultados, mas assim também como o dos adversários. Dorival, boa noite. Bom, aqui ele fala sobre a situação, né? Porque a pergunta é em relação a como o São Paulo é decisivo, né? Foi pelo menos na Copa do Brasil. E aí ele foi perguntando, pô, o São Paulo guarda, né? Guarda um gás aí para essas definições, né? Para esses jogos decisivos. E aí o Dorival contextualiza, né? Que tá jogando 3 competições, é muito difícil, né? Você tem um intervalo muito curto de um jogo para o outro, você virar a chave. Ele cita o jogo do Internacional em Porto Alegre, o campo muito pesado, muita chuva, aquele medo, aquela preocupação, não digo nem medo, mas aquela apreensão de, poxa, os atletas precisam de ritmo de jogo, mas o campo está pesado, jogo intenso, um adversário que precisa vencer também, e a gente pode perder alguém para o próximo jogo, tem atletas voltando da data FIFA, então é importante contextualizar tudo, né? Como disse o Dorival, eu não acho que o São Paulo guarda, né, esse gás a mais para umas decisões. Eu não acho isso. Eu acho que esses jogos decisivos, eles têm um aspecto de mobilização que é diferente, não tem jeito. E isso mexe. Quem sabe trabalhar melhor no psicológico, quem sabe trabalhar melhor esse lado da mobilização, o psicológico do atleta, é onde os caras entregam um pouco mais, né? É onde eles conseguem tirar um pouco mais,
fazer um jogo um pouquinho mais diferenciado em nível técnico, em atitudes, em comportamentos dentro de campo. Eu acho que esse tem sido o São Paulo. Uma equipe que, para se mobilizar, eles estão conseguindo fazer muito bem isso. É um jogo importante, é um jogo decisivo. Eles estão conseguindo fazer essa mobilização de uma forma muito irrelevante, né? De uma forma muito importante. E por isso tem sido muito bem sucedido na Copa do Brasil. O Dorival tem conseguido potencializar. Ah, não deu certo na Sul-Americana. Não deu. Porque ali eu acho que houve um abuso. Né? Ah, não, no Morumbi a gente vira. No Morumbi a gente vira. Então você vê que já foi diferente o São Paulo agora. Não, no Morumbi a gente vira. Não, não é bem assim não. E ali eu acho que o jogo contra a LDU foi um aprendizado fundamental. Foi um aprendizado muito importante. Que eles, ó, não dá pra gente garantir o jogo no Morumbi. Você viu o que aconteceu. Não dá pra deixar pra depois. O jogo é agora. O jogo, Maracanã, a casa dos caras, elenco de estrelas, Dream Team. Não interessa, cara. O jogo é agora. O resultado é agora. O 0-0 seria um resultado importante também, né? Então, acho que eles foram com essa mentalidade de temos que fazer um jogo taticamente perfeito ou próximo da perfeição, porque o resultado é agora. O campo vai estar bom. A atmosfera vai ser toda dos caras, mas a gente vai ter o nosso torcedor aqui também. Em menor número, mas vamos ter também. Então agora é a hora. E o São Paulo é um time que precisa ter o gramado em boas condições, porque é um time que sabe movimentar muito bem essa bola, como na teoria gosta o time do Flamengo também, mas o time do São Paulo é muito mais vertical, é muito mais objetivo, e soube usar isso de uma forma, cara, usar isso ao seu favor. Soube jogar o jogo, jogou de uma forma muito inteligente e foi bem sucedido. Foi muito merecido. Então, eu não acho que assim, um time para competições de mata-mata, mas o aspecto da mobilização, até porque pelo desgaste do jogo, como disse o Dorival, de você, pô, 2 dias e meio você vira a chave, isso vai mexendo com a cabeça do cara, isso vai te consumindo energia, né, psicologicamente, isso vai te consumindo energia. Fisicamente o cara pode estar bem, mas mentalmente a cabeça do cara vai virando um omelete, né? Então acho que o grande mérito aí é de ter do Dorival, é de ter, cara, e da sua comissão técnica, de ter olhado para esses momentos e, cara, e ter usado muito bem esse aspecto da mobilização e todos os aprendizados que eles foram tirando ao longo das competições, né? Vocês tiveram esse período de data FIFA e obviamente que nesse período vocês treinaram, determinaram estratégia pensando no jogo do Internacional, mas sobretudo na decisão diante do Flamengo. O que você entende que foi executado hoje com excelência para que o São Paulo pudesse fazer essa partida e conquistasse essa vitória? E só uma dúvida, a substituição do Lucas foi de ordem tática ou aconteceu alguma coisa com ele? Eu acho que nós preparamos muito bem essa partida. O pessoal da análise, os nossos auxiliares, o Lucas, o Pedro, fizeram um trabalho exemplar e isso nos deu condições de colocarmos algumas coisas importantíssimas aos jogadores que foram neutralizadas nessa partida pela nossa iniciativa, pela tomada de posição da nossa equipe. Nós sustentamos boa parte do primeiro tempo, talvez quase que o tempo total da primeira etapa. Nós não tivemos o mesmo rendimento, talvez, no início da segunda etapa. Precisamos fazer algumas alterações, e alterações muito mais em razão de parte física, e aí está a segunda resposta, do que propriamente uma condição tática. Sendo assim, nós tivemos apenas que recompor algumas peças para que pudéssemos voltar a ter um pouco mais de posse de bola. O desgaste foi muito grande. O nível de exigência do jogo da quarta-feira foi impressionante pelas condições que estavam no gramado. Nós não suportaríamos, talvez, os 2 tempos aqui. Eu precisaria de, talvez, até mais alterações para que pudesse recompor a equipe nesse sentido e buscássemos a manutenção daquilo que foi determinado. Dorival, boa noite. Claro que você... Bom, ele não deixou muito claro o porquê que ele substituiu o Lucas, mas deixou nas entrelinhas que é mais por um aspecto físico, né? Porque o jogo contra o Internacional foi um jogo muito pesado, como ele já destacou, em relação a
pô, choveu muito, gramado molhado, encharcado, jogo pesado, que te exige muito fisicamente. Aparentemente o Lucas não estava no seu 100%. Ele falou que no entendimento dele, o início do segundo tempo não foi muito legal, então ele fez ajustes para que o comportamento tático da equipe dentro de campo prevalecesse, né? Continuasse seguindo o mesmo padrão, o mesmo perfil. Ele não explicou a pergunta também em relação a o que diferente, né, taticamente o São Paulo fez para ser bem sucedido, ele também não explicou e nem vai falar, não acho nem que deve falar, porque eu imagino que ele vai fazer a mesma coisa no segundo jogo. Ele vai fazer a mesma coisa no segundo jogo, né? Mas ele exaltou a sua comissão técnica, todo mundo que participou nos estudos para neutralizar, para bater de frente com esse Flamengo. Depois ele vai falar um pouquinho mais, mas sobre a substituição do Lucas, foi uma substituição de ordem tática, né? E é curioso, porque eu destaco isso, e eu acho que a pergunta também é muito válida, porque quando é anunciada a contratação do Rames Rodrigues e do Lucas, e até antes dos dois, a contratação do Alexandre Pato, ficava no ar assim, cara, para a final da Copa do Brasil, olha o São Paulo que pode estar em campo. Um São Paulo com o Rames Rodrigues, Lucas e Alexandre Pato. E a verdade é que esses atletas, pelo menos nessa partida, eles tiveram uma participação secundária. O Rames nem entrou em campo, o que condiz com essa questão do Dorival, né? Que a substituição do Lucas foi um negócio, foi uma substituição mais de ordem física, para manter atletas mais frescos, com capacidade física para manter o jogo taticamente no mesmo nível. O Rames Rodrigues não tem condições físicas, então faz muito sentido. O Alexandre Pato, nem sei se vai jogar mais. Não sei. O Alexandre Pato talvez faça a reta final do Campeonato Brasileiro, porque ele é totalmente coadjuvante, né? Então é curioso, porque a gente fez essa prévia, ficou nessa expectativa, e a verdade é que o São Paulo não precisava, né? A verdade é que o São Paulo não precisava, não precisou. O Lucas ainda é um cara muito diferente. Eu acho que é um cara muito diferente, é um cara que faz a diferença. Ele encaixou muito bem nesse time do São Paulo, mas, poxa, a substituição foi ali o quê? Metade do segundo tempo? Talvez ali 60 e poucos minutos do segundo tempo, do jogo, né? 60 e poucos minutos do jogo, que é uma coisa ali de, sei lá, 10, 15 minutos do segundo tempo, talvez. Então, você vê que esses caras que a gente imaginava que seriam os grandes protagonistas, o Lucas para mim ainda é um grande protagonista, mas eles não são os protagonistas, né? O protagonista é o Dorival. É o Dorival, o que ele planeja do jogo e o que os atletas executam dentro de campo. Não é um personagem. Isso eu acho que é muito importante. O São Paulo não tem um protagonista. O São Paulo tem vários protagonistas. É um protagonismo compartilhado. Do Dorival com a sua comissão técnica e dos jogadores que dentro de campo executam os comportamentos táticos à perfeição e também estão com muita vontade, né? Os caras estão com muita vontade de ganhar essa parada, de fazer história com a camisa tricolor. Opa, peraí, deixa eu... Vamos lá, mais Você tem um conhecimento grande desse elenco do Flamengo, mas você imaginava esse cenário em que o time entraria com Bruno Henrique, Gabigol e até com Pedro. Como é que foi essa preparação e se você gostou do que você viu do seu time? No segundo tempo você já disse que teve uma queda ali de rendimento em alguns minutos, até pela questão do desgaste físico, mas se tudo saiu como planejado? Bom, nós preparamos a equipe com a entrada do Everton num primeiro momento, como também uma equipe jogando teoricamente num 4-3-3, porque esse 4-3-3 ele é quebrado, é apenas números. São apenas números. Gabriel entra muito bem por dentro, Pedro flutua muito bem. Em alguns momentos eles fazem até um losango, como jogavam, né, o ano passado. Mas são jogadores de altíssimo nível, jogadores que nós temos que dar toda a atenção possível e temos toda a atenção possível. Eu esperava o Flamengo nessas duas possibilidades e com elas é que nós trabalhamos ao longo de toda a semana. Eu acho que o trabalho foi intenso e muito bem realizado por todos. Agora é apenas a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Nós não podemos nos esquecer quem está do lado de lá, a qualidade desses jogadores, a qualificação desse grupo, que eu conheço muito bem, e sei que nós teremos que fazer muito mais se quisermos fazer um resultado dentro do Morumbi.
Que nem o Dorival. Bom, para finalizar, né? Para finalizar, vou encerrar o podcast agora com essa última pergunta, com essa pergunta do Dorival. Como eu disse, a coletiva é bem longa, né? Eu tô apenas comecinho da coletiva, tá? Tô apenas no comecinho da coletiva. A pergunta foi em relação, né, se o Dorival esperava que o Flamengo entrasse com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Entrou aí com uma força ofensiva no papel. No papel, entrou com uma força ofensiva, um arsenal bélico impressionante, né? Mas para funcionar, né? Para funcionar, quem que articula isso aí, né? Quem que articula essa parada? Tudo bem, eu acho que todo mundo ficou devendo um pouquinho. Um pouquinho não, um pocão, né? Eu acho que todo mundo ficou devendo um pocão. Mas quem que articula? Quem que é o regente, né, dessa orquestra aí? Não tem, né? Não tem, como eu falei, a sensação que passa desse Flamengo, apesar do ser intimidador você olhar essa escalação, a premissa do Flamengo nesse jogo, para mim, é o São Paulo ele quer que a gente respeite esses comportamentos táticos. E todo mundo respeitou à perfeição. Não aconteceu nada demais, o gol saiu até, dá até para falar num erro do Matheus Cunha, porque se não erra ali, talvez não tomasse nem gol. Então, assim, os comportamentos táticos foram respeitados. Aconteceu alguma coisa diferente, alguma coisa fora de série? Esses jogadores que são espetaculares fizeram algo diferente? Fizeram algo fora de série? Não. Não aconteceu nada demais. Mas no papel é intimidador. Mas eu também não tiro o mérito do São Paulo. Os caras, eu acho que eles fizeram exatamente o que o São Paulo pediu. Isso mostra o limite do que é o São Paulo nesse Flamengo. Só que o São Paulo se comportou muito bem. O São Paulo se comportou muito bem para neutralizar esses atletas também, porque esses atletas, num lampejo, pode fazer alguma coisa diferente. E a gente sabe disso. Então, o Dorival até falou, ele antecipou isso e trabalhou muito isso na semana. E assim, a gente fala do comportamento do Flamengo dentro de campo, mas a gente não pode esquecer de dar o mérito ao time do São Paulo, que taticamente estava estava muito bem equilibrado e, cara, e a vontade dos atletas. O quanto que esses atletas correram, né? O quanto que eles se dedicaram. O São Paulo entra em campo ali com 4-5-1 mais ou menos, né? O Caleri fazendo um salseiro, dando uma canseira na defesa e todo mundo do meio campo para trás, cara, todo mundo fechando bem os espaços, se comportando muito bem, não deixando o Gabigol, o Pedro e o Bruno Henrique trabalharem. Eles não deixaram. O Beraldo, cara, o Beraldo foi um animal. Todo respeito, né? Animal é o Edmundo. Mas o Beraldo foi um monstro, cara. O Beraldo foi um monstro. Jogou muita bola, cara. E ali fica ali o Pedro Gabigol, com a dupla Arboleda e Beraldo. A gente, como eu falei, a gente fala do comportamento do Flamengo, que foi apático, mas pô, o que jogou também. O que jogou o time do São Paulo também. Tá? Então, assim, se de repente pega um time mais distraído, num lance ou outro eles podiam dar uma espetada. Então, é um time que estava 100% focado dentro daquele sua estratégia, daquilo que o Dorival pensou do jogo e se comportou muito bem, cara. Cara, o Alisson de volante, cara, que atuação. Que atuação irrepreensível. A atuação do Nestor, irrepreensível. Então você vê que, por exemplo, eu pego o Nestor, por exemplo, que muito torcedor pegou muito no pé dele. Cara, como. E eu sempre falo aqui, eu acho um bom jogador. Achava até injusto, né? O que o torcedor pegava no pé do Nestor, o que o torcedor pegou no pé do Igor Gomes. Cara, eu imagino um Igor Gomes com o Dorival. De verdade, eu não tô sendo viúva, tá? Vai ter gente que fala, viúva do Igor. Não, não é isso, gente. Eu fico imaginando, se o Alisson se tornou o que é com esse time, com o Dorival, eu imagino que seria o Igor Gomes no time do Dorival. Ele seria, cara, passar nada no meio-campo. Não ia passar nada. O Rogério Ceni sacrificou o atleta.
não soube blindá-lo. Como ele não soube blindar o Nestor, mas o Nestor ficou e hoje vive um grande momento com um grande treinador que deu confiança para um bom atleta. É só isso que eu tô falando. Torcedor que não gosta do Igor Gomes, não fique bravo. Estou dizendo assim, o Alisson, você imaginava que ele chegaria no nível que ele tem hoje? Então você imagina o Igor Gomes, né? O que poderia ter sido, né? Isso aqui é apenas uma especulação. Bom, gente, é isso, tá? É isso. Parabéns ao São Paulo, parabéns ao Dorival. E eu acho que o torcedor são paulino tem que ter essa parada de, pô, vamos com calma, vamos devagar. Eu acho que tem que ter, mas, gente, não pode deixar de celebrar uma vitória importante. Senão o futebol não tem graça. E não é soberba, tá? E não é soberbo de, soberbo, já achou que já ganhou. Não, sim, celebrar uma vitória. Tem outro jogo. Mas, cara, tem que comemorar também, né? Pô, vencemos do Flamengo no Maracanã lotado, recorde de público não, de renda, né? Dominamos o jogo. E no final, quem fez a festa foi o nosso torcedor, né? Que ficou cantando isso. Dava pra ouvir o torcedor São Paulino. Então, acho que, cara, tem que comemorar um pouco também. Né? Tem que se permitir. O torcedor estava muito tenso, né? Eu acompanhava os influencers são paulinos antes do jogo. Cara, todo mundo muito tenso. Muita tensão. Cara, esse jogo não chega, não acontece logo. Cara, agora tem que degustar um pouquinho. Amanhã a ansiedade já volta de novo. Mas amanhã, talvez hoje, no final do dia, já comece. Mas, pô, tem que curtir um pouquinho. Né? Sai pra rua com a camisa do São Paulo mesmo. Tem que aproveitar, cara. Eu acho que tem que curtir, senão não é futebol. E não é provocar os adversários, que vai ter gente que fala, ele já tá se achando, já. Cara, se você não comemorar, qual que é a graça do futebol? Conseguiu uma grande vitória no primeiro jogo, vai jogar o jogo em casa. Poxa, tem que degustar esse momento. Isso não é desrespeito, isso não é soberbo. Você tem que curtir, você tem que aproveitar. É um grande momento, é um bom momento. A vibe é muito boa. As condições são muito favoráveis para a conquista de um título inédito. Você não vai aproveitar? Você tem que comemorar, cara. Né? Você tem que curtir. Tá? Bom, vou encerrar por hoje. Você que aguentou até aí, o Highlander, né? Que aguentou até aqui, eu peço para deixar uma moral, tá? Deixa uma moral pra gente. Vamos ter jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhar tudo, né? De tudo um pouco. A Série B tá pegando fogo, hein? Não tô falando muito de Série B, mas tá pegando fogo o negócio, hein? A gente vai voltar amanhã para comentar os jogos do dia, tá? Encerro por hoje. São Paulo, que momento, tá? Que momento. Parabéns ao São Paulo, ao torcedor tricolor. Valeu demais. Forte abraço, uma ótima semana e amanhã estamos de volta. Tchau.